na mesma 204 ali, no último parágrafo, no meio do último parágrafo. Por exemplo, certa vez uma pessoa estava com um problema sério com o marido. Problemas sérios com o marido. Então, surgiram outros problemas mais graves envolvendo a saúde de um parente próximo e querido. A exigência de que a pessoa saísse de casa para estar com um enfermo, que ela tinha que ir para o hospital, proporcionou momentos de reflexão, uma espécie de reclusão forçada, né? Saiu do foco, uma saída do foco do primeiro problema. Quando o problema da doença foi resolvido e a pessoa voltou para casa, com a força gerada pela saída, foi possível expor os problemas para o marido e resolver a situação. Intercalando idas ao hospital, ocorreram poucas, mas importantes sessões de terapia, a aplicação de energia, que foi restabelecendo a força interna da pessoa. No meio do conflito é aquela coisa, né? Desgastante, vai ser sugado, blá, 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 e não consegue resolver, nem expor, nem dizer o que está acontecendo. Durante as sessões foi possível, para esse caso, perceber o que estava ocorrendo e ver o lado positivo de uma situação aparentemente estressante e preocupante. Essa forma de visão a maioria das pessoas não tem. Então o terapeuta pode dizer: tu vieste porque confias e minha função é mostrar opções ou formas diferentes de encarar um problema e que podem fazer a diferença. A função do terapeuta é encontrar uma maneira de mostrar a alegria mesmo no caos. Obviamente, isso é apenas um caso rápido e volto a dizer, né? Bom, aí como seria isso para nós mesmos? Né? Para nós mesmos é a mesma coisa. Quando a gente está no foco do problema, ele é desgastante, ele nos suga, né? Mas quando nós encontramos uma maneira de sair ou de ver de um ângulo diferente, e aí para isso entra aquilo que eu estava falando, de um hobby ou de uma atividade, né? Ou e intercalando isso com as aplicações e com essas anotações, aí se vai encontrando força para lidar com aquilo e encontrar a solução. Mas quanto mais se insere no problema, aí não tem jeito. Tem um outro caso aqui. No 205, ali, vejamos um caso. Esse é interessante porque vai nos levar a uma análise de um outro aspecto de energias, né? E eu gostaria que a gente desse uma analisada bem nos aspectos que mostra aqui. Uma cliente relata em uma sessão de terapia que sua filha, então com 12 anos de idade, tem problemas para dormir e que sente pavor quando pensa que a sua mãe possa morrer. A cliente pergunta se há energias negativas na casa e se há algo que possa fazer para ajudar sua filha. Que é a primeira coisa, né? A criança não pode dormir porque tem influência negativa, né? Tem monstro, tem, né? Possessão lá, não sei o que, né? Tem, sei lá, coisa do astral, né? Não pode limpar lá, não sei o que. Vamos ver. Vamos ver o que acontece nesse caso, né? Que é geralmente um problema que acontece com aqueles que lidam com energia e com espiritualidade. Né? Tudo é causa sobrenatural. Mas ver o que está acontecendo de fato, ninguém quer. Então vamos ver o que aconteceu de fato. Essa cliente, que chegou praticamente carregada por uma amiga por conta da quantidade de medicamentos que estava tomando, estava com problemas sérios de saúde emocional no relacionamento com o marido e com outros filhos. O processo depressivo e outros fatores que levaram a cliente a procurar a terapia iniciaram-se há cerca de 5 anos. O primeiro ponto a considerar é que a filha se desarmoniza porque há um desequilíbrio da mãe, a cliente. A filha é um reflexo da mãe, nesse caso. Em geral. E outros também. Sendo assim, a causa possível para o medo da filha e sua insônia transfere-se de um possível agente negativo, invisível, né, o sobrenatural, para uma influência emocional e psíquica da própria cliente. Como é que a gente vai chegar a essa conclusão? Vamos analisar um pouquinho mais. Nessa primeira conversa,
Quando questionada sobre como se sentia emocionalmente, que é a parte do preenchimento da ficha de anamnese, a cliente relata, entre outros eventos, sobre como sofreu com a perda da sua avó, com a qual morava e por quem tinha muito amor. A morte da avó ocorreu 10 anos antes desse relato. Foi então identificado que a filha da cliente sente o medo pela morte da mãe como transferência do processo pelo qual a própria mãe houvera passado quando da morte de sua avó. Ou seja, entendeu? Ela tinha ainda tanto aquele medo, tinha tanto sofrimento ainda em relação à perda da avó, que a filha já sentia isso e já interpretou como um medo que a mãe também morresse. E aí, como é que você resolve isso? Quem que a gente tem que tratar? Os demônios que tem na casa? Sim, os demônios que tem na casa. Os demônios da mãe, exatamente. Então isso aí é que eu digo assim, ó, a transformação de algo de uma maneira inteligente por uma análise bem simples, relatada, só que ninguém consegue ver, é a coisa do espelho. Essa pessoa nunca meditou, nunca se olhou, né? Está cheia de problemas, está se entupindo de remédio, que é a primeira coisa que precisa fazer, né? Se entupir lá para poder viver mais, para conseguir ficar com o marido e com os outros filhos, e ainda por cima todo o sofrimento que tem há 10 anos. Vamos olhar mais um pouquinho dessa história, dessa fofoca. É importante salientar que sempre se pede para que a pessoa tratada anote tudo. As conversas com o terapeuta, os processos internos, os sonhos, as informações que venham à mente. É aqui? Sim. No período de tratamento, ações e reações anormais dos parentes e etc. Essa dos parentes também, né? Que todo mundo, quando começa esse tratamento, recebe o seu respingo. A própria energia faz o trabalho de aflorar as informações e de eliminar as tensões ou pressões sofridas e acumuladas. Em 2 ou 3 sessões, o cliente já vai se sentir com mais ânimo e que o peso dos traumas é retirado. Uma pessoa, nesse caso, né, que nunca tinha se trabalhado, que não vivia nada, que só tinha esse problema e que achava que era sobrenatural. Na primeira aplicação, desde que queira de fato interagir e atuar para o seu próprio restabelecimento, o cliente já tem um alívio imediato. Mas a segunda e a terceira são mais definitivas para o terapeuta saber como a energia atua em cada pessoa em particular e se os efeitos serão permanentes ou temporários. Isso é bastante importante também. Tudo depende muito da abertura da conscientização da pessoa sobre seus processos internos e de seu real interesse em melhorar, que a gente já estava falando antes. Por isso, sempre é preciso investigar o histórico de acontecimentos, voltando na história do cliente em 5, 7 anos de algo se manifestar, antes que a causa da procura pelo tratamento se iniciasse. Neste exemplo, por exemplo, se alguém toma medicamentos há 10 anos, a procura, quer dizer, a investigação, deve retornar em 10, 7 ou 5 anos antes do início da medicação. Então, voltando 15 anos, podemos encontrar um evento marcante. No caso do presente relato, bastou realizar uma conta simples somando 5 anos ao período de anos que a cliente tomava medicamentos e o que nos levou aos 10 anos da morte da avó. Sempre tem um período de incubação assim, desse processo para se manifestar sintomas. É como o processo do tratamento até do câncer, né? Que as recidivas elas ocorrem nesse período. E se nesse período não se faz a correta transformação, bom, isso não estou falando de literatura médica mesmo, que eu fui consultar muito quando eu estava fazendo isso aqui, e esses dados fecham muito, assim. Então a gente está voltando para nós, né? Vamos analisar então esses fatos e vamos ver o que temos na nossa vida.
Então a gente vai pegar essas continhas aqui, vamos fazer continhas da vida, né? E aí a gente vai ver e o que pode vir na nossa vida, dado esses choques de energias que a gente coloca na gente, negativos ou positivos, né? Entendendo? Porque isso que a gente faz de não analisar ou não dissolver esses choques negativos, que na maioria das vezes, óbvio, os negativos não são provocados por nós, né? Porque a gente não quer provocar os negativos, mas se sofrem, né? Sejam rupturas, sejam um início de uma vida, seja, né, um início até de um trabalho que é positivo, mas gera um estresse no momento. Que consequências isso vai ter mais adiante se eu não usar as ferramentas que eu já tenho para que aquilo tenha o seu desfecho natural, né? E isso vai nos levar aqui mais adiante, ou talvez no próximo, eu vou trazer um que não é meu aí, de uma autora lá, de um outro autor também, que nos dá assim uma noção da psicossomática que eu quero fazer aqui. Eu acho bem importante. Isso vai ser muito importante. Não é para julgar, mas é para autoanálise, tá? E isso, quando a gente fizer essa análise da psicossomática, eu quero que a Fernanda apresente isso aqui, que ela tem mais desenvoltura nesse aspecto de conhecimento. E aí eu vou trazer esse material, vocês vão levar para casa, vão analisar e vão se enxergar melhor, digamos, sem desculpa. Que realmente é algo muito importante. E aí analisamos essas coisas aqui com essas datas simples. Eu aposto que vocês nunca tinham lido isso aqui, né? Tinha lido isso? Olha, desse jeito. Tá. Bom, vamos lá. Assim, finalizando, definiu-se uma doença original. Lembra que eu falo isso no verde? Para a cliente. E o processo tornou-se muito mais rápido e simples. Em 3 aplicações, ela já havia recuperado sua força interna e, após uma reavaliação médica, decidiu reduzir os medicamentos. E a filha, obviamente, dormia tranquila. Sem monstros. Aí, uma notinha final para finalizar a página. A doença original, a doença devida ou o problema real. Cada um de nós tem seu ponto fraco, uma parte do corpo mais frágil, e esse ponto fica, na maioria das pessoas, na maior parte das pessoas, desconhecido. Ele é bem diferente do problema ou da questão que originou a busca pela espiritualidade ou pela terapia. O problema real é o tom da vida, olha só, o tom, o mote da vida, e pode ser corrigido ou ampliado pelos caminhos e escolhas que se fazem. Uma leitura atenta das partes iniciais do tópico 129 deste livro poderá ajudar a entender o conceito da formação de eventos e sua influência na trajetória de vida de uma pessoa. Esse tópico 129 é aquele da parte 5C, o jogo das dimensões. Que ali eu faço assim, ó, como que um choque de energia faz a tua trajetória de vida saltar para uma trajetória paralela. E como se faz para essa trajetória paralela saltar para uma outra que não tenha uma consequência negativa. Aquela explicação daquela Charles Dimensão. Isso. Foi em 2012. 2012. E está toda nesse tópico 129. Esse livro aqui, a parte 5C. Foi uma tarde muito bonita aquela. Nossa, eu risquei naquele quadro para valer. Ela batizou todo mundo lembra. Foi ali que mudou toda a conceitualização, né? Aquele foi um marco da nossa... Foi a minha primeira chave. Bom, o caso mais interessante dessa parte aqui, que nos dá uma ideia bem de um processo mais profundo, assim, mais claro. Nesse, vocês vão ver assim, até que não tem uma resolução, mas é interessante entendê-lo. Houve um caso no qual
ao longo de 19 aplicações, uma pessoa que estava beirando o suicídio retomou a direção de sua vida. Ela não se curou, mas conseguiu descobrir sinais em seu corpo e em sua mente que indicam a proximidade de uma crise. Com isso, pode controlar a intensidade sem ficar totalmente vulnerável ou suscetível às crises e suas consequências. Essa aqui era uma mistura de pânico com depressão e outras coisas mais profundas. Tinha uma mistura de todas essas duas outras coisas anteriores, dado a investigação profunda assim, na vida, né? Localizando períodos nos quais teve grandes mudanças, né? Traumáticas, inclusive, repressões e tudo mais. Com isso, pode falar, nos 15 primeiros dias de tratamento, recebeu aplicações em intervalos entre 1 e 2 dias. Seguiu-se a isso o aumento de intervalos para 4 a 7 dias no segundo mês, e no terceiro mês os intervalos foram para 15 dias intercalados às aplicações presenciais, com inúmeras aplicações à distância, com incontáveis chamadas de madrugada, idas rápidas ao consultório para harmonizações rápidas e um contato muito próximo. É aquilo que eu digo assim, da dedicação 25 horas por dia. Essa pessoa que nessa época ela trabalhava bem na frente de onde eu tinha. Então. E ela achava que era um xerox, não é? Essa exatamente. Conceitos como energia e a possibilidade da pessoa trabalhar em si mesma com energia só foram comentados a partir do final do segundo mês de aplicações. Na 15ª aplicação houve a transmissão da chama devocional. Essa pessoa não continuou com seu treinamento no Mantian, mas ainda mantém a mesma atitude perante seu problema inicial. Aqui fica claro que a lealdade ao tratamento, a dedicação do cliente, a determinação por reconhecer um padrão e transformá-lo é essencial no processo terapêutico. Sem o comprometimento inteligente do cliente para reconhecer sinais, analisar sentimentos e para confiar no tratamento, nada funciona. Isso realmente foi assim, um caso muito particular que eu anotei muito, sim, e ela também. E a transformação foi visível assim por todos que estavam, realmente ela estava, todo mundo estava muito preocupado, os que conheciam. Depois eu fiquei sabendo, né? Depois a gente vai juntando as informações assim, e todo mundo realmente estava muito preocupado. Claro, esse caso não é extremo nosso aqui, mas as análises, elas precisam ocorrer na nossa vida, porque é nos momentos de crise que nós tenhamos, que nós precisamos ser mais inteligentes ainda para fazer notas, para entender o nosso processo, para entender de onde vêm essas crises, para entender os sinais, né? Sinais é diferente de sintomas, né? Sinais são aquelas notas iniciais antes que um problema se manifeste. O sintoma já é quando se estabeleceu o problema ou a doença. O sinal é antes. Aí depois aqui tem pontos a considerar em um pequeno resumo que a gente não vai se aprofundar agora, mas é interessante que vocês vejam depois. Lembrar que tem uma coisa que é a nota número 10 aqui da página 209. O que foi e não precisa mais. Deixar para trás. Mais feliz é hoje. Hoje sou melhor que ontem. Hoje é o melhor que já vivi. Que é aquilo que eu escrevi lá no... Eu fiz até uma postagemzinha sobre deixar que caiam as folhas secas do tempo enevoado das nossas lembranças. Ai, tá bonito. Ou seja, se hoje não está melhor que ontem, tem algum problema e nós precisamos ver o que é. E nisso se resume tudo isso. Fazer uma mudança para estabelecer a felicidade. Lembra que sempre no nível 1 eu falo assim que se a gente escuta lá uma música e relembra do passado melhor, ou então o que diz assim antes era melhor, é preciso corrigir, é preciso pôr a energia ali e trabalhar de uma
trazer uma mudança, ou, como eu sempre falo, ou rompe de fato com um problema, ou vive com ele de maneira hipócrita. Abraça ele, mas saiba que por tu não conseguir aquela transformação, tu vive em alegria porque tu fizeste essa escolha de não transformá-lo de fato. Agora, gerar mais problema e mais doença por uma coisa que tu não consegue transformar, aí é um erro duplo, né? E triplo é quando a pessoa pega para si um problema que nem é dela. Que é o que tá. Mas aí acaba esquecendo que a necessidade dela de não olhar para os seus problemas. O fato é que às vezes demora realmente muito tempo, assim, a gente se analisar, assim, a gente que já viveu um pouco mais, sabe que muitas vezes as pessoas enrolam coisas por 20, 30 anos, né? A gente vai conhecendo casos de pessoas que é aquela velha história chata assim, não, mas eu já te dizia isso tanto tempo. Mas quando que a pessoa consegue reunir realmente força, né, para fazer aquela mudança necessária? Então, por isso que eu digo assim, ó, dizer a verdade é uma coisa muito, muito boa, mas ter o discernimento para saber se a pessoa precisa daquela verdade naquele momento ou se ela precisa de uma força para continuar ali, né, sem julgamento, faz parte do discernimento e do crescimento de quem está vivendo na situação de fora. Mas a nossa situação é o que importa a gente ver. E essa sim, se julga. Né? Essa sim, tu olha na frente do espelho e se julga. E diz, tá, ou eu mudo, ou eu fico mais alegre. Hoje é só. Nossa. Muito legal. Eu já tinha lido uma parte, mas não assim, claro, para agora eu não li de novo. Né? Eu acho que a conversa na coisa, ela é importante. Né? Então, só para terminar agora, mesmo terminado, e sendo chato, como eu gosto de ser, leiam aquele PDF. Aquela página lá onde tem as dicas para se analisar, para se, né? São coisas que realmente é para a vida toda.